Marcos, capítulo de número 11, versículo 23, diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então vamos de trás para frente agora, né? Você crê que o que você diz vai ser feito? Isso aqui tem um problema nessa declaração. Por quê? Porque se você crê no pior, o que é que vai acontecer e que vai ser feito? Que anda você dizendo, não tem jeito, não adianta, não vai dar certo, é complicado, é difícil. Se essa é a palavra que você diz, possivelmente é nela que você crê. Então é o que vai ser feito na sua vida. Se você diz assim, tá ruim, vai ficar pior. Então vai estar ruim e vai ficar, é o que você crê. Como Jesus não está dando lição, né, de confissão negativa, mas ele está falando de uma lição de fé. Então ele diz que o primeiro passo é a nossa fé, para você não esquecer. O primeiro passo é a nossa fé estar somente em Deus. Por quê? Porque tem pessoas que elas acreditam em Deus e ao mesmo tempo elas também acreditam em outras coisas. Tem gente que acredita numa simpatia infalível. Tem gente que acredita em pessoas. Tem gente que acredita em santos. Pastor, a Santa Maria Madalena é infalível. Irmão, esses homens foram santos e essas pessoas são santas? Sim. No tempo que eles viveram, na época deles. Eles eram de Deus? Sim. Mas eles morreram como eu e você um dia vamos morrer. E eles, ainda bem que eles morreram crente. E que eu e você também morra crente. Mas eles não têm como fazer nada. Se eles são exemplo para a gente, é exemplo de fé. Não que hoje eles possam interceder, socorrer ou atender uma prece nossa e nos ajudar. Deveria ser exemplo para nós no estilo de fé que eles viveram e tiveram. Mas nós não temos que colocar fé neles. A nossa fé tem que ser colocada em Deus. Nos tempos do profeta Elias, o povo de Israel acreditava em Deus, mas também acreditavam em Baal. Alguém sabe quem é Baal? Baal, né? Porque o nome certo é Baal. Eles acreditavam em Baal, né? E faziam as suas preces e os seus sacrifícios. Tanto é que tinha profetas dedicados a Baal para fazer o culto a ele. E o povo de Israel participava. Foi preciso que Elias chegasse lá e fizesse a eles uma pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, se a fé de você está em Deus, Deus é suficiente, não acrescente outra coisa. Se a fé de vocês é Baal, larga Deus para lá. Deixa Deus de lado. Você não pode ser aquela mulher que deita com dois homens, quando ela engravida, ela não sabe quem é o pai. Aí tem que fazer o DNA para saber, né? Então, quando a minha fé ou a sua fé, ela está colocada somente em Deus, ela é uma fé que funciona, ela é uma fé que obtém resposta, ela é uma fé que tem solução. Se a minha fé ou a sua fé não está tendo solução, é necessário você analisar que tipo de fé você está vivendo. Porque a fé em Deus, ela traz resultados dela, em quem tiver. Não precisa ter cargo na igreja. Até tem pessoas na igreja que têm cargo e não têm fé. Só para desencargo de consciência. Uma vez eu fui fazer eu me matriculei
Eu fiz 2 anos de teologia. Ficou faltando só alguns lá, acho que era 5, parece. Eu fiz só 2 anos e depois eu me mudei lá para o Pará. Cheguei no Pará, eu fui me dedicar à igreja e lá também não tinha a escola que eu fazia. Não tinha, eu larguei para lá, parei e nunca mais eu voltei também. Mas os meus professores de teologia são os mais incrédulos que eu já consegui conhecer. Mas de ensinamento, de explicação, eles eram 10. Eles eram bons. Mas é aquela coisa que eu falo para você, mas é como se eu não acredito naquilo. Mas eu até posso ganhar um dinheiro falando aquilo. Né? Eu acho assim, se eu falo algo que eu não acredito, acho que o primeiro que eu estou traindo sou eu mesmo. Porque aquilo é algo da minha mente, aquilo é algo da minha cabeça, não é algo puro, algo do meu coração. Por isso, nós vemos que o Senhor Jesus está dizendo, se a sua fé estiver só em Deus, você vai dizer, você vai falar, você vai abrir a sua boca e vai falar ao monte. O monte é o empecilho, a dificuldade, é o problema que está ali. Aquilo que você quer afastar da sua frente. Né? E ele pega e diz aí, ergue-te, levanta-te e lança-te no mar. Aí ele diz assim, você falou? Falei. Ok. Agora não duvide no seu coração que o que você falou está acontecendo. Vai acontecer, vai se cumprir. Como, por exemplo, se você chegar hoje, eu dei o exemplo aqui, domingo eu falei, talvez você não ouviu, eu vou repetir de novo. De manhã cedo, você chegar aqui na igreja, tem dia que o Natário chega antes do menino que levanta aqui, mas o menino sempre levanta cedo, não vou falar quem é, que ele é gente boa toda a vida, eu gosto demais dele. Como eu gosto também dos outros, né? Então, ele é meu parceiro, então eu fico todo dia esperando ele fechar a igreja, eu só vou depois que ele fecha, sempre a gente está junto, na nossa jornada aí. Aí, eu só não venho abrir a igreja com ele, mas eu escuto ele abrindo a igreja todo dia, porque antes de abrir a igreja, ele chega aqui, pega os controles do ar e começa a ligar o ar, e eu escuto cada ar que começa a ligar, porque tem uns aí que eles fazem assim, bum, pá, bum, dá um tiro na hora que liga, né? E começa a estalar em cima da casa todinha. Aí, se eu estiver dormindo, eu acordo. Né? E aí, se você chegar ali e entrar e você estiver transpirando, você vai falar assim com ele, nossa, irmão, está quente demais. Ele vai dizer assim para você, já liguei o ar. O que você precisa fazer? Sentar, esperar, que vai ficar fresquinho daqui a pouco. É a mesma coisa de quando você fala. Você falou, espera que vai acontecer exatamente conforme o que você falou. Se você não espera que aconteça o que você falou, você vai duvidar no seu coração. Onde é que a dúvida fica? Aonde? No coração. Então, tudo que você não receber de Deus através da fé, você não recebeu porque o diabo é forte, não. Esquece o diabo, irmão. O problema do crente não é o diabo. O problema do crente é incredulidade ou dúvida. Quando você duvida, a dúvida ela está no seu coração. A dúvida ela está nas palavras que você diz. A dúvida está naquilo que você fala. Porque tem gente que ele fala uma coisa de manhã, sobre o mesmo assunto. Meio-dia ele já fala outra coisa. É igual aquela pessoa que mente. A pessoa que mente, uma vez até um delegado, ele estava explicando um negócio, que ele disse assim, todo camarada que é preso, ele chega lá e nega firmemente que ele não fez nada. Fez nada não, doutor, fez nada não. Até o julgamento. Quando o cara vai a julgamento, ele é condenado, o cara diz assim, eu fiz mesmo, eu tenho que pagar. Mas antes dele ser julgado, ele nega que ele fez. E ele diz que teve um rapaz
que desde o primeiro dia que chegou, ele contava a mesma história, com os mesmos detalhes, e o cara ficou preso 12 anos. E ele disse, o cara nunca repetiu algo diferente do que aconteceu. Ele foi lá, falou, vou ajudar você, e tentou resolver, e foi lá, reabriu o caso, ajudou o camarada, o advogado veio, reabriu o caso, fez novamente, foram apurar os fatos, o cara era inocente. Ele falou, a pessoa não vai, por 12 anos, repetir a mesma coisa, toda vez que pergunta para ela se ela não está falando a verdade no que ela está dizendo. Então, seja um ano, seja 2, seja 3, repita, afirma, confirma a mesma coisa que você falou. Não muda. Se você mudar, é porque entrou a dúvida. E se entrou a dúvida, ela entrou porque tinha espaço no seu coração. Como é que eu faço para não ter dúvida, pastor? É a coisa mais fácil que tem. Mata as suas dúvidas. Como é que eu faço isso? Salmo 119, versículo de número 11. Vamos ver se o camarada vai fazer raiva para nós. Ele faz raiva quando ele não põe o que nós pedimos. Mas quando ele põe o que nós pedimos, ele não faz raiva na gente, não. Mas ele está treinando para saber se nós estamos no Espírito ou não. Mas quando você tem a sua Bíblia, eu tenho a minha, basta a gente ir aqui e abrir e acompanhar. O versículo 11 diz assim, ó, escondi a tua palavra no coração, para eu não... Pecado, filho, olha para cá. Pecado não é só prostituir, roubar, matar, enganar, orgulho, falar mal dos outros. Pecado não é só essas coisas que nós, na maior parte, conhecemos como pecado. Existe um dos pecados que eu sempre falo que os crentes mais praticam. Sabe qual? Sabe não? Vamos lá para o Evangelho de João 16, versículo de número 8. Bora lá. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado. A palavra pecado, no hebraico, é errar. Quando a gente erra, a gente pegou do caminho. A gente peca. Então ele está dizendo, do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque prostituiu. Do pecado, porque matou. Do pecado, porque roubou. Do pecado, porque mentiu. Do pecado, porque adulterou. Do pecado, por quê? Lê em alta voz para que eu possa ouvir, vai. Ah, tá. Por que é pecado não crer em Deus? Porque Deus disponibilizou para que eu creia, Ele disponibilizou a sua palavra para tirar as minhas dúvidas, para tirar os meus medos, para tirar a minha insegurança, para tirar a minha culpa, para tirar os meus sentimentos. Deus providenciou a sua palavra para isso. O que Davi diz? Que ele escondeu no seu coração para ele não errar? O que ele escondeu? E escondeu aonde? E o que Jesus disse que não pode ter no meu ou no seu coração? Dúvida. Por que a gente duvida? Porque a palavra de Deus não está. Se a palavra de Deus não está, a palavra de quem? Ou é sua, ou pode ser de outra pessoa que eu não quero nem dizer. Pode ser da sua mãe, pode ser do seu marido, pode ser do seu colega, pode ser até do seu pastor. Tem pastor que hoje diz que Deus não faz mais milagre, irmão. Tem pastor que diz, e gostaria eu que ele tivesse razão,
que não existe mais demônio. Demônio era só no tempo de Jesus. Para onde é que eles foram? Deve ter entrado nesses caras, mas deixa para lá. Então, é melhor que eu negue a existência dele, né? Ele não existe. Não tem mais demônio. Não tem, isso aí, milagre, é nos tempos bíblicos. Aliás, nós vivemos que tempo, se a Bíblia é a mesma? Nós podemos não viver a mesma fé daquele povo, porque aquele povo, eles só tinham uma saída, que era tudo contra eles. Era Roma contra eles, eram os religiosos contra eles, eles só tinham uma saída. Ou eles criam em Deus, ou eles estavam acabados. Então, para eles estarem aí, para o Evangelho estar aqui, eles só tiveram uma saída, acreditar firmemente em Deus e morreram crendo. Você vai morrer de que forma? Eles criam e eles falavam. E o que eles falavam? Eles falavam o que estava no seu coração. E o que estava no coração deles? A palavra que Deus deu a eles, eles puseram nos seus corações. Tem gente que põe a palavra só na Bíblia, ou só em livros, em cadernos. Põe no seu coração, irmão, ativa a sua memória. Você lembra de trauma do teu passado? Você lembra das maldades que alguém te fez? Por que você não lembra do que Deus te fala? Você não lembra das rejeições que você sofreu? Por que você não lembra da pregação que você ouve? Porque seu coração não cabe Deus, só cabe seus sentimentos. Seu coração só cabe suas imaginações. Então esvazia o seu coração de culpa, de medo, de inconstância, de insegurança, e coloque a palavra de Deus no seu coração, porque ela é a única coisa que vai matar todas as suas dúvidas. Se o que faz você perder a bênção é a dúvida, o meio de acabar com ela é colocando a palavra de Deus aonde ela fica. Se a palavra de Deus estiver lá, não haverá dúvida, não haverá medo, não haverá insegurança, não haverá vazio, não haverá tristeza, não haverá frustração, não haverá decepção, porque Deus está onde Ele deve estar. Ele não está na igreja, Ele não está no céu, Ele não quer estar lá no céu, Ele não quer estar aqui no altar. Ele não quer estar aqui nesse ambiente, Ele quer o lugar preferencial de Deus para morar, é o seu coração, é o meu coração, Ele quer estar aí. Se a palavra dele estiver, Ele está. Se a palavra dele não estiver, irmão, você só tem recordação e lembrança dele. É preciso estar. Eu tenho coisas hoje do meu pai e da minha mãe na minha vida. Meu pai morreu em 2010, minha mãe foi no ano passado. Mas eu tenho coisas da minha mãe e do meu pai até hoje no meu coração. Por quê? Porque eu faço, eu repito, eu vivo aquilo que eles me disseram, aquilo que eles me falaram, aquilo que eles me ensinaram. Eu não esqueci. Se você consegue lembrar do seu pai, da sua mãe, o que eles ensinaram, o que eles lembraram, o que eles te disseram, por que você esquece do que Deus te fala? Porque você deixa as dúvidas encher seu coração. Olha o que Paulo falou em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 8. Ele diz assim, já estou terminando, amém? Mas que diz? O que é para me falar? O que é para me dizer, Paulo? O que eu falo? Está amarrado, está repreendido, sai demônio, vai embora, Satanás. Você quer expulsar o diabo, irmão? Tem uma coisa que o diabo não consegue resistir. Não é estar amarrado e nem eu ordeno. O que o diabo não consegue resistir é a palavra de Deus. Por exemplo, como é que Jesus expulsou o diabo? Sai, Satanás, vai embora daqui. Diabo, está escrito. Mas está escrito. Mas está escrito. O que o diabo fez? Opa! Quer expulsar o diabo, irmão? Está escrito. Mas que diz? A palavra está onde? Aonde que está a palavra? A palavra está junto de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que... Onde é que a palavra tem que estar?
Aonde? Na tua boca e no teu coração. Jesus certa vez disse que a boca fala do que o coração está o quê? Então, se o meu coração está cheio de medo, a minha boca vai falar de quê? De fé? Se o meu coração está cheio de tristeza, o que a minha boca vai falar, gente? Se o meu coração está cheio de frustração, o que a minha boca vai dizer, gente? Mas se a palavra está no meu coração, o que a minha boca vai dizer, gente? Vai dizer da palavra. O que você anda dizendo? Para você saber se você está duvidando ou não. Não, mas pastor, o que eu quero explicar ao senhor, porque eu não entendo. Irmão, não é entender, é crer. Eu tenho coisa, por exemplo, que eu não entendo não, mas eu faço. E funciona. Por exemplo, quando... Maldade. Olha como eu vou falar. Quando Deus me chamou para o ministério, Ele não me falou como é que era. Eu obedeci, eu fui descobrir como que era depois. E eu falo até hoje com o meu pastor, que eu digo para ele, se eu soubesse que era assim, eu não teria entrado. Ele falou, ainda bem que você não sabia. E agora você sabe, você não pode sair. Isso é, gente, isso é fantástico. Eu ainda disse para ele, o senhor deveria ter me falado. O que os crentes fazem com a gente? O que a gente sofre dentro da igreja, não é lá fora não. Porque às vezes, irmão, o problema maior que pastor tem, não é com as pessoas de fora, é com as pessoas de dentro. Porque as pessoas de fora não vêm na igreja, né, irmão? E as pessoas de dentro que criticam, pastor, que até trabalha contra, se eu fosse você, eu saía dessa igreja. O dia que alguém te convidar para sair da igreja, saiba que Satanás está ali. Não, vou repetir para você de novo, se você quiser saber. Porque é o diabo que não quer que você fique na igreja. E ele te convida a sair. Não é Jesus que põe pessoas no seu caminho e te traz para a igreja. Como é que Jesus vai te tirar dela? Me responda. Não, porque outro dia um camarada veio me dizer, não, porque meu tempo aqui acabou. Falei, você morreu? Não. Mas acabou meu tempo. Quem te disse que o seu tempo acabou? Não, porque eu pedi para Deus e Deus me falou, eu queria que o Senhor me abençoasse. Ele mandou, Ele é maior do que eu, você não precisa me pedir bênção, você já te deu. Simples. Não venha me dizer que você vai sair da igreja, que eu preciso abençoar você. Não precisa não, você me avisou que você vai sair. Se você vai sair, você deve ter perguntado para Deus se você fica ou se você sabe, porque um dia você perguntou se você entrava ou não. Se você entrou, foi que eu te trouxe, porque o diabo não te traz. Agora é Deus que te tira da igreja? Que esquisito, estranho esse comportamento, irmão, dos crentes. Não, porque esta igreja não é mais bíblica. Ah, mas ela era. Agora você conheceu, Deus entrou por ela. O caminho foi ela, agora ela já não é mais bíblica. Esquisito, não dá para você prestar atenção que tem demônio nisso? Mas a crentaiada às vezes deixa de colocar a palavra de Deus no coração e coloca frustração, coloca decepção, coloca chateação, coloca revolta, coloca um monte de sentimentos e quer ter razão. Aonde que a palavra deve estar? No coração. Se a dúvida surge no coração e se a fé surge no coração, o único meio de fazer com que haja dúvida no meu coração é não tendo palavra de Deus, que é a palavra da fé que lhe é pregada. Nós que somos pregadores devemos sempre pregar a fé, não desanimar as pessoas, não fazer com que as pessoas desanimem ou retrocedam. Essa é a pregação da fé, que deveria estar em todos os púlpitos, em todos os altares, em todos os microfones, em live, em vídeo ou qualquer outra coisa.
Mas hoje, às vezes não há pregação de fé, há pregação de doutrina, mas fé não. Aí o povo está aprendendo a ser Zé Ruela, mas não viver a fé. Fé é o que não deixa você desistir em adversidade. Fé é o que não deixa você olhar para o homem. Você não veio para a igreja por meio do homem, você veio para a igreja por meio de Deus. E o que gerou palavra e gerou fé no seu coração, e salvou, e cura, e liberta, e protege, e prospera você, é a palavra que você ouviu. É uma coisa tão simples, mas às vezes nem colocando legenda as pessoas entendem. Outro dia teve um crente que falou assim comigo: eu tenho identidade, eu não me submeto a ninguém. Eu falei: Lúcifer também tinha. Por isso que ele não submeteu. Porque se até os anjos se submetem a Deus, por que eu não devo me submeter? Eu sou livre? Nem tanto, filho. Ou é você escravo de Deus, de Cristo, ou você é escravo do pecado. De quem você quer ser escravo? Mas escravo nós sempre seremos. A questão é que com Cristo nós somos livres, com o diabo nós somos oprimidos. Mas fica a critério de cada um escolher e pôr o que você põe, o que você tem no seu coração é o que você é. Tem palavra de fé aí? Se tem palavra de fé aí, você vive a fé e você não duvida. Por exemplo, lá em Números 32, eu não vou ler com você, mas em Números 32, Moisés chegou para Arão e para o povo de Israel e disse assim para eles: vocês vão ficar aqui, eu vou subir ao monte, vou buscar os mandamentos do Senhor e voltarei a vós. Porém, só tinha uma coisa: Moisés não falou que dia que ia voltar. Ele só falou que ia subir. Ele não disse quantos dias ele iria ficar. Por quê? Primeiro, porque Deus não falou com ele quantos dias ele ia ter que ficar lá. É a mesma coisa. Se alguém te disser que Jesus vai voltar em 1 ano, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, está te mentindo, porque Jesus, nem ele falou quando ele voltaria. Ele deu indícios de como estaria o mundo na sua volta, mas ele não disse assim: eu vou voltar tal dia. Eu tive um senhor, ele era capitão da Polícia Militar de Minas Gerais, e eu fui fazer uma visita na casa dele. Quando eu cheguei no portão da casa dele, tinha um buraco de bala, logo assim, tipo assim, na minha altura. Se eu tivesse lá, ele tinha atirado, acertado bem entre os olhos. Eu olhei para o meu obreiro e falei assim: isso aqui foi um tiro, foi bala. Esse cara atirou de lá para cá. Aí eu cheguei lá, a esposa dele falou: ó, pastor, meu marido está lá em cima, só pode subir. Pega aqui a escada, aqui, ó, sobe. E ele está logo na sala. Eu subi, licença, fulano, tal. Ele: pode entrar. Eu entrei, cheguei lá, ele estava sentado na mesa, três latas de cerveja. Ele virou e disse assim para mim: pastor, o seu Deus é poderoso? Eu falei: é. Ele falou assim: então tá bom. Foi lá na gaveta, puxou uma arma assim, enfiou um monte de bala e armou ela e botou assim na minha testa e falou assim: se o seu Deus for bom, for forte, ele não vai deixar eu atirar. E se eu atirar, ele não vai deixar a bala entrar. E se ele deixar a bala entrar, o senhor não vai morrer. O meu obreiro já desceu na porta. Eu falei: primeiro, se Deus deixar o senhor fazer, o senhor fará. Se ele não deixar, se for meu dia, eu estarei hoje no paraíso. Se não for, ele não vai deixar o senhor fazer. Ele foi e falou: sou enjoado, hein? Quero ver. Pegou um punhal e botou aqui no pescoço. Se o seu Deus é forte, ele não vai deixar o punhal entrar. Irmão, soltou até um sangue assim, igual quando você está fazendo a barba, bocho, que arranca um cabelinho assim, sangra. O punhalzinho dele. Quando eu virei, meu obreiro já tinha ido embora. Não tá... Companheiro bom, irmão. Ele estava lá, mas não, foi embora. Aí aquele moço terminou a sessão de tortura,
botou o negócio dentro da gaveta, sentou e falou: o senhor tem muita coragem, o senhor ter vindo aqui na minha casa. E eu quero só fazer ao senhor uma pergunta. Eu falei, minha mulher falou, mas eu quero só fazer ao senhor uma pergunta. Venha cá. Foi lá num quarto grande, devia ser um quarto assim de 5x4 mais ou menos. Irmão, estava 3 freezers cheios de cerveja e o quarto tupetado até o topo de caixa de lata de cerveja. E ele falou: tudo isso aqui, pastor, é para mim beber. Vou beber tudo. Falei: nossa, o senhor vai morrer antes de beber isso tudo aí. Ele falou: quem ia morrer era o senhor, não era eu não. Eu estou bebendo faz tempo, mas pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Pede para o seu Jesus, não tem uma passagem aí na Bíblia de um cara que pediu para ele: hoje mesmo estarei contigo no paraíso. O senhor não falou lá em cima? Falei: tem uma história lá, mas também tem umas condições, porque o cara que falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, o cara estava pendurado na cruz, ele não estava dentro de um quarto tomando cerveja. Aí ele falou assim: eu quero que o senhor ore e peça para Deus que eu vou ficar bebendo a minha cerveja, e quando a minha cerveja, se for antes, Deus vê que eu vou, Ele me avisa e eu falo: Senhor, me leva para o teu paraíso hoje ainda. Eu falei: amigo, Jesus diz que Ele vem num piscar de olhos, não dá tempo. Eu não posso fazer essa oração pelo Senhor, porque não dá tempo. Ele falou: mas o senhor não diz que Deus é poderoso? Eu falei: mas não é dessa forma que o senhor está achando. Sentei com ele, expliquei, mas ele estava bebendo, ele estava de fogo. E aí ele foi e falou assim comigo: o senhor volta aqui semana que vem? Eu falei: volto. Na outra semana eu chamei o colega e falou: pastor, eu tenho um compromisso. Não vou poder ir com o senhor, não. Chamei minha mulher, né, irmão? Fui com a minha mulher. Só que naquele dia eu cheguei, naquele dia não teve mais arma na cabeça, aquele dia já tinha café, pão de queijo, e lá estava lá na cozinha com a esposa, nós sentamos, conversamos, preguei, eu falei: pastor, eu quero conversar com o senhor agora, vamos ali. Fomos lá para a areazinha, eu fui explicar para ele as dúvidas que ele tinha. Aí, na outra semana, antes que eu voltasse com ele estava lá sentado tomando a cerveja, naqueles banquinhos pequenininhos, de madeira, igual esse aqui do pastor Tony, mas cerrado ali mais por meio. Ele sentado no banquinho, baixotinho, pequenininho o banco. Ele disse assim: pastor, veio um vento, e aquele negócio me pegou assim, e eu rodopiei, eu caí, e ele ficou 15 dias na UTI, porque deu um coágulo quase do tamanho de uma laranja na cabeça dele. E ele ficou lá inconsciente. Quando ele acordou, irmão, na UTI, quem foi a primeira pessoa que ele pediu para ver? Foi eu. Chama o pastor lá, que o negócio é rápido, não dá tempo, não. Aí ele me contando, ele falou: pastor, o negócio foi tão rápido que não deu tempo. Eu não vi nada, eu só vi que deu aquele, como se fosse um redemoinho, e eu só vi na hora que eu caí, eu não vi mais nada. Eu não vi quando me pegaram, trouxeram para o hospital, não vi aqui, a minha mulher disse que eu estou aqui 2 semanas já, e a gente lá na igreja orando por ele, né, irmão? Foi para a igreja, recebeu Jesus, mudou de vida, se batizou, passou a seguir a Cristo, e depois eu não sei mais dele. Não sei o que virou ele, a esposa dele já estava firme lá na igreja, já era de Deus, já buscava, caminhava por ele e buscava por ele. O que eu estou te falando? Não adianta você pedir quando você não põe Deus, e Deus, o meio dele está com você, é dentro do teu coração por meio da palavra dele. Por isso, voltando lá para o povo, Moisés subiu no monte, ficou 40 dias e 40 noites. Antes de completar os 40 dias, o povo começou a ficar inquieto. Cadê Moisés que não voltarão? Moisés morreu e nós vamos ficar aqui à deriva, nós estamos aqui, nós temos que ter um Deus que nos guie, que nos tire daqui, que nos leve.
deram para Arão a ideia de fazer um bezerro, colher o ouro da galera, fazer um bezerro para poder conduzi-los e tirá-los de lá. Fizeram o chamado bezerro de ouro. Quando eles estão lá festejando, terminou os 40 dias, Deus deu os mandamentos para Moisés e disse para ele: desce que o teu povo já pecou. Moisés desceu, chegou lá, estava uma farra. A farra do pecado, que nem essa farra dessa semana aí. Estava lá a galera pulando, prostituindo, bebendo, fazendo, igualzinho, a mesma coisa. E aí, Moisés pega aquelas tábuas. Moisés era bom, irmão, de mira. Acertou bem no bezerro, bluf! O bezerro pegou fogo, queimou, virou pó. Ele pegou o pó e botou nas águas e fez o povo beber. Para o pessoal entender o quê? Para que ele fez o povo beber aquela água? Para matar a sede? Não, para fazer as pessoas entender que Deus só fica se for dentro. Por lá de fora você nunca vai achar ele. Deus não fica por lá de fora do coração de alguém, ele só fica se for dentro, por fora ele não anda. Ou é dentro, ou fora ele não estará. É dentro que ele fica. As pessoas tinham que entender que elas tinham que esperar até quando fosse necessário, Deus viria. Se tiver que demorar um dia, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, espere no que Deus colocou no seu coração. E o que Ele colocou no seu coração, Ele fará. O problema das pessoas é que às vezes elas falam e repetem aquilo que elas não creem, aquilo que elas não acreditam. Fala, mas não acredita que vai acontecer exatamente o que ela está falando. Se você falar, se for da palavra de Deus, fala, mas fala com convicção. Não fale por falar. Por quê? Porque não é falar positivamente, irmão. É falar crendo, com certeza, naquilo que Deus ele falou. Vou te dar uma sugestão, quer ver? Você tem rede social? Tem? Tem? Digite aí na rede social que você tem, Instagram, TikTok, YouTube, o que você quiser. Digite assim, ó, solte o ovo, professor. Alguém já ouviu a história do ovo? Já? Solte o ovo, professor. É um grande exemplo de gente. Você pega a história, eu vou contar, eu não guardo essas coisas, mas eu vou contar um pouquinho para você. Diz que tinha um professor que ele era ateu, se dizia ateu, e criticava os cristãos e a palavra de Deus, debochava, falava, ria, brincava. E na sala desse professor tinha vários crentes. Mas você já viu aqueles crentes que na igreja eles pulam, eles gritam, eles dão glória, aleluia, mas lá fora eles não falam nada, nem abrem a boca e os outros nem sabem que são crentes? Pois é. Só que diz que chegou um rapazinho, ninguém dava nada por ele. Esse rapazinho assim, até vestido com a camisa quadriculada, um bamba, alguém lembra de bamba? Bamba era um calçado que tinha antigamente. Não, crente não é assim não, irmão. Crente veste bonito também. Talvez se a pessoa não tem condição, ela vai vestir o que ela tem. Não é porque vamos também ficar desfazendo as coisas para poder enfeitar a história, não. Mas é o que o pessoal conta. Aí diz que uns falam que era uma criança, outros falam que era um rapaz, então você vai ver as histórias lá. Só se você digitou, você vai ver. Aí o professor
falava abertamente que Deus não existe, que Deus não colocava essa concepção na cabeça das pessoas. E o rapaz chegou e falou: não, Deus existe. Hoje mesmo eu falei com ele. Hoje à tarde eu estava conversando com ele e ele falou comigo: ele existe, professor. Aí o professor falou assim: então tá bom, vamos fazer um teste. E o garoto falou: o que o senhor quer fazer? Eu quero provar para você que Deus não existe. Ele falou: mas o que o senhor quer? Ele falou assim, ele foi lá na gaveta, pegou um ovo de galinha. Ele falou assim: eu vou soltar esse ovo. Se esse ovo cair e não quebrar, Deus existe. Mas se o ovo quebrar, Deus não existe. O menino foi e falou assim: só isso? Achei que o senhor ia pedir uma coisa difícil. Ele falou: só isso. Ele falou assim: eu posso fazer uma oração primeiro? Ele falou: pode, eu espero. Ele falou assim: Senhor, eu sei que o Senhor existe, eu não tenho nenhuma dúvida, mas esse professor está debochando do Senhor, escarnecendo de tua palavra e dizendo que o Senhor não existe e que ele vai jogar esse ovo no chão e que esse ovo vai quebrar. Deus, ele vai jogar esse ovo no chão, esse ovo vai sair rolando, ele não vai quebrar. E quando esse ovo sair rolando, eu quero que o Senhor dê um infarto fulminante nele, que o Senhor tranca o coração dele, que ele não vai sair do lugar. Aí o professor falou: a combinação não foi essa não, era só soltar o ovo. Ele falou: não, professor, posso soltar o ovo? Solta, agora só posso soltar que eu já orei. Solta o ovo, professor. O professor falou: não, a aula está passando o tempo, eu preciso da aula, vamos deixar isso aqui para depois. E os alunos gritou: solta o ovo, professor. E o professor foi lá e guardou o ovo. E teve que sair da faculdade, porque toda vez que ele entrava, o pessoal gritava: cadê o ovo, professor? E quando viu o garoto, falava: esse é crente, esse acredita mesmo. Pois é, irmão. Tem gente que às vezes fala as coisas, ora, mas não acredita que vai acontecer, né? E tem gente que diz que não existe, mas na hora do vamos lá, começa a tremer nas bases, né, meu filho? Pois é.